Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, boa noite pessoal, sou o André da Bluesoft. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro De Volta ao Mosteiro, Lições de Liderança do Monge e o Executivo. Foi um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil especialmente, escrito por um americano, James C. Hunter, mas esse livro fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, que é o país de origem, em qualquer outro lugar do mundo. Então ele escreveu esse livro, que foi publicado até primeiro em português. Ele é um livro bem legal, porque o Monge Executivo, que foi o primeiro, porque ele conta uma história que é bem divertida de ler, rápido, leve, e ao mesmo tempo que você vai lendo aquela história, você vai aprendendo algumas ideias de liderança muito bacanas. E a ideia de líder, né, especialmente no livro, não é aquela ideia necessariamente de alguém que exerce poder, por exemplo, um chefe de uma empresa, né, alguém assim, mas liderança no sentido mais amplo. Quando você influencia alguém, 1, 2, 3, 10 pessoas, quando você tem seguidores, você já é um líder. Então você é um líder na sua equipe, você é um líder em casa, você é um líder na sua comunidade, né, e em diversos outros aspectos da sua vida também. Então eu vou compartilhar o que der tempo, o Wilson vai me avisando aí do tempo, que eu tendo a me estender nessas coisas, de algumas ideias que eu achei bacana do livro de trazer para vocês. Então, a primeira pergunta que ele fez, que eu achei muito legal, é assim: para você fazer uma avaliação da sua liderança hoje, né, já na sua família, na sua empresa, no seu time, você pensar assim: se você deixa as pessoas e as organizações em melhores condições do que você as encontra. Isso não necessariamente você precisa pensar a longo prazo, quando você deixa a sua empresa, quando você deixa a sua equipe. Mas no dia de hoje, você está deixando, por exemplo, a sua equipe melhor do que quando ela estava quando você chegou? Que tipo de impacto, que tipo de legado você deixou com o que você viveu hoje? Então a primeira pergunta, dependendo da resposta, você já pode começar a avaliar como é que você está indo como líder. Não se trata de um grupo sem líder também, mas de um grupo em que todos assumem responsabilidade pelo sucesso da equipe, todos assumem responsabilidade individual pelo processo do conjunto. Então, também não é aquela ideia de líder que é um cara que assume todas as responsabilidades, que ele é o responsável, que só ele que cuida de tudo, mas daquela liderança em que todas as pessoas vão se tornando cada vez mais responsáveis pelo resultado coletivo, por uma missão conjunta que todo mundo tem. E eu gostei dessa frase: se cada um varrer a calçada de casa, logo teremos a rua limpa, né? Então, cada um por exemplo, tem o seu papel na comunidade, tem o seu papel na empresa, porque tem alguma coisa importante que tem que ser feita. Se cada um fizer a sua parte bem feita, no final, o resultado vai ser muito bom. Outra coisa importante: a gente é capaz de saber tudo sobre alguma coisa sem jamais praticá-la. É a ignorância militante, né? É o que achamos saber sem saber de fato. Então, na verdade, esse saber das coisas, a gente só sabe de verdade quando a gente põe em prática. E é legal que na historinha do sem estragar a história, né, para quem não leu ainda, mas eles vão para o mosteiro, aprendem uma série de lições de liderança, e nesse segundo livro eles começam meio frustrados, porque eles aprenderam um monte de coisas legais, saíram de lá todos animados para voltar para casa e mudar, né, as vidas deles e das pessoas com quem eles convivem, e depois de alguns anos eles perceberam que não mudou tanta coisa, porque eles não conseguiram colocar todo aquele conhecimento em prática. O Stephen Covey, que é daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala algo muito parecido com isso, que assim, a maioria das coisas que a gente lê nesse tipo de livro é bom senso. Você não vai aprender uma teoria de foguetes interestelares e tal, uma coisa super complexa, a teoria da relatividade do Einstein lá. São conceitos super simples de entender, só que você não faz no seu dia a dia. Então a grande questão não está em conseguir compreender as coisas, compreender o que é liderança e tudo mais, mas está em você conseguir praticar, em você conseguir colocar isso no seu dia a dia.
Outra coisa importante, a maioria das pessoas não escutam com a intenção de compreender, mas com a intenção de responder. Então, um verdadeiro líder, né, no conceito do livro, escuta as pessoas, escuta os liderados. Então, quando a gente está tendo uma conversa, na maioria das vezes, o que a gente está tentando fazer é pensar na resposta. A gente não está ouvindo direito o que aquela pessoa está falando, né, Wagner? E aí, o Wagner às vezes brinca comigo, ele fala meia hora, eu consigo olhar para ele, responder com a cabeça, continuar digitando e no final não ter ouvido nada, né? Então é conseguir ouvir as pessoas, não estar pensando na resposta, mas ouvir genuinamente e depois responder, né? Quem faz cara feia quando recebe críticas não deveria sorrir quando é elogiado. Então, outra coisa importante para a gente conseguir evoluir como uma equipe, para a gente conseguir ser um líder eficiente de verdade, é a gente conseguir de fato influenciar as pessoas para que elas sejam cada vez melhores. Então a gente tem que conseguir dar um feedback, tem que conseguir essa abertura, tem que conseguir criar esse ambiente saudável em que a gente consegue dizer para as pessoas o que elas precisam melhorar e elas conseguem de fato fazer alguma coisa a respeito disso para melhorar. Tem que ser um ambiente saudável, não pode ser aquele ambiente em que fazer uma crítica construtiva para alguém vai se tornar um motivo de ofensa, um motivo de inimizade, esse tipo de coisa também. Grandes líderes fazem com que as pessoas se responsabilizem com os resultados do trabalho e lutem para alcançar a excelência e melhorar continuamente. Cobram e não aceitam a mediocridade. Então, um bom líder não é aquele cara necessariamente bonzinho, que não te cobra de nada, mas é aquele cara que faz você ser melhor, que faz você dar o seu melhor e descobrir que você consegue ir além do que você pensa que consegue. Então ele é um cara que puxa a sua responsabilidade e que também te cobra. É aquela ideia da zona do pânico e da zona de conforto. Os dois extremos são ruins para você. Na zona de conforto você não está melhorando, na zona de pânico você está ficando maluco. Essa zona, esse meio termo, né, é justamente onde você tem que estar, que é onde você está se desafiando, você está aprendendo, mas num ritmo saudável, sustentável. Quem deixa de cobrar a responsabilidade das pessoas para evitar conflito, na verdade está evitando a verdade, está deixando de ser líder, né? Como na natureza a gente sempre está verde crescendo, ou a gente está maduro e apodrecendo. Então a gente tem que procurar estar sempre nesse estado de crescimento, de aprendizado. As pessoas orgulhosas querem ter razão, as pessoas humildes querem fazer o que é certo. Esse é um outro ponto que eu achei muito interessante. A gente muitas vezes está discutindo, a gente entra numa discussão com a nossa opinião já formada sobre as coisas. E a gente não tem a intenção de ouvir os pontos de vista das outras pessoas que estão na discussão e chegar numa opinião melhor do que a que a gente tinha antes. Muitas vezes até diferente. O que a gente quer é enfiar a nossa opinião goela abaixo das outras pessoas. E aí o que acaba acontecendo são discussões eternas que não levam a nada. Então esse tipo de ambiente também é um ambiente que não é muito promissor para o crescimento das pessoas. Então a gente, quando entra numa discussão, se a gente entra, a gente tem que entrar aberto a mudar de opinião também, considerar os fatos, considerar os pontos de vista. Se estamos todos pensando na mesma coisa, algum de nós não está pensando, né? Se todos os 10 concordam, 9 são desnecessários. Então essa diferença de opiniões, eu gosto de groove, não gosto de groove, por exemplo, e tal, acaba sendo uma coisa positiva nesse sentido. Se a gente se deixar influenciar, se a gente se deixar discutir, entender as razões que estão por trás dessa nossa discordância em algum ponto de vista. Caráter é fazer o que é certo mesmo quando não sentimos vontade. É a nossa maturidade moral. Nosso caráter é modelado diariamente através de nossas escolhas. Nossas escolhas nos tornam quem somos. Achei muito bacana isso aqui também. Não é o que a gente fala que faz, é o que a gente de fato põe em prática, é o que a gente de fato faz no dia a dia que define quem nós somos, né? Não o que nós pensamos, também não é o que nós dizemos, é o que nós fazemos que define quem somos. Se você faz parte de um grupo problemático, então você é parte do problema. Isso é uma lição grande de liderança, porque todos nós que exercemos algum tipo de função de liderança, que dependemos de outras pessoas, muitas vezes você vai se ver reclamando dos outros, reclamando, porque o cara não entrega, o cara não faz, o cara é lento. Peraí, quem que pôs o cara ali, né? Quem foi que
como é que foi essa situação, né? Você tem responsabilidade naquele processo todo. Então, quando você se vê só reclamando de fatores externos e não puxa a responsabilidade para você, você está esquecendo também do seu papel de líder. Então, veja o melhor nas pessoas. É preciso olhar além das imperfeições para encontrar algo de valor. Se você estiver procurando defeito, estiver procurando problema, você com certeza vai encontrar defeito e vai encontrar problema. Não importa quão boa seja aquela pessoa. Se você começar a procurar problema, você vai encontrar. Mas se você começar a procurar coisas boas, você também vai encontrar. Então é importante escolher, né, se posicionar em procurar, olhar o que tem de bom nas pessoas e quando for procurar as coisas, procurar numa ótica de como ajudar aquela pessoa a melhorar aquilo que ela precisa melhorar. Geralmente os casais que já estão quase se separando, que estão brigando muito e tal, eles começam a colocar esse óculos de imperfeição, né? Eu olho para outra pessoa e eu só consigo enxergar aquilo que ela faz de errado. Você pode ver que geralmente dificilmente você vai ouvir um elogio das pessoas, só consegue ouvir críticas e muitas vezes críticas que não são tão construtivas, mas é mais apontar os erros, né? Então esse é um daqueles modos em que essas críticas são ineficientes e não ajudam ninguém a melhorar. Num time verdadeiro, as pessoas já aprenderam a aceitar as suas diferenças, transcender essas diferenças e resolver os seus conflitos em vez de evitá-los. Então a gente pode ter opinião diferente, a gente pode discutir essas opiniões diferentes e esse processo todo faz com que todos nós saiamos melhores do que nós estávamos antes. Então essa ideia da sua influência como líder nas pessoas, na sua equipe, na sua família, na sua comunidade, e você deixar um legado, você deixar uma marca nas pessoas para que elas terminem o dia melhor do que começaram. Beleza? Obrigado, pessoal. Tinha mais uns 50 slides, mais ou menos.